Nas últimas horas, declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenderam o alerta internacional ao afirmar que se avizinha a nona guerra. Embora suas palavras não tenham sido dirigidas diretamente a Israel, a Rússia ou a Ucrânia, fontes ligadas a órgãos de defesa interpretam o pronunciamento como uma mensagem clara. Está em preparação uma nova operação militar, desta vez voltada contra o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, e possivelmente contra outras nações que mantenham vínculos operacionais com o narcotráfico internacional. De acordo com informações que circulam em Washington e no Pentágono, altos escalões militares norte-americanos já teriam aprovado as etapas iniciais de um desembarque estratégico com destino a Caracas. Especialistas em segurança internacional afirmam que o contexto atual representa um ponto de inflexão crítico no Caribe. Há meses observam-se movimentos do regime venezuelano que, segundo autoridades de inteligência, atua como a face visível de um poderoso cartel regional. Nas últimas semanas, atividades marítimas suspeitas e o uso reiterado dos portos de La Guaira e Maiquetía teriam reforçado as suspeitas de que essas estruturas são empregadas para operações ilícitas. A paciência diplomática parece ter se esgotado. O senador Marco Rubio, um dos mais influentes formuladores da política norte-americana para a América Latina, declarou publicamente ser contrário a qualquer nova tentativa de negociação com o governo de Maduro, classificando-as como perda de tempo. Com isso, fontes em Washington indicam que a fase de diálogo está encerrada e que a inação já não é uma opção. Segundo analistas ligados ao Departamento de Defesa, a atual doutrina norte-americana equipara grandes cartéis de narcotráfico a organizações terroristas internacionais, tal como a Al-Qaeda, o que cria uma justificativa moral e estratégica para uma intervenção. Essa visão teria sido reforçada por recentes depoimentos de especialistas em finanças ilícitas, como o de Marshall Bernstein, ouvido no Senado dos Estados Unidos. Bernstein revelou informações que confirmam a existência de conexões operacionais entre o cartel de Maduro e redes criminosas espalhadas por outros países da América Latina, inclusive o México. De acordo com fontes parlamentares norte-americanas, esse testemunho acrescenta uma nova dimensão à crise regional, pois corrobora a tese de que a Venezuela, sob o comando de Maduro, teria se transformado em uma plataforma de operações financeiras e logísticas para atividades ilícitas, com cobertura institucional. Essa percepção se soma a evidências sobre o uso de passaportes venezuelanos por agentes ligados a grupos extremistas, fato que representa uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos. Relatos oriundos do Panamá confirmam que diversos indivíduos detidos na região de Darién possuíam documentos venezuelanos falsificados, mesmo sem qualquer vínculo real com o país. Especialistas em contra-terrorismo afirmam que esse tipo de ação reforça a doutrina de segurança desenvolvida por consultores do Pentágono, como Peter Hegseth, que aponta a relação direta entre narcotráfico e terrorismo. Dentro dessa lógica, o regime de Nicolás Maduro seria considerado não apenas corrupto, mas um participante ativo de redes que ameaçam a estabilidade global. Essa visão se estende a outros países da região, especialmente Colômbia, Equador, Panamá e México, identificados como parte de um ecossistema de cooperação criminal transnacional. Fontes próximas ao Comando Sul dos Estados Unidos afirmam que o país se prepara para uma operação de múltiplas fases, com base em uma estrutura que já estaria parcialmente posicionada no Caribe. Essa estrutura inclui caças F-35 responsáveis por assegurar a superioridade aérea, além de forças especializadas em cegar o inimigo, ou seja, neutralizar comunicações e defesas antiaéreas antes de um eventual avanço terrestre. Paralelamente, a estratégia prevê o bloqueio logístico de rotas utilizadas pelos cartéis, cortando suas chamadas artérias financeiras. Analistas destacam que, para Washington,
existe hoje um dever moral e estratégico de agir. A comparação entre os cartéis latino-americanos e grupos terroristas internacionais cria uma base legal e doutrinária para operações de caráter cirúrgico. Essa justificativa ganha força diante da alegada falência das vias diplomáticas e da crescente infiltração do narcotráfico nas estruturas de Estado venezuelanas. Em meio a esse cenário, fontes militares afirmam que a Venezuela já é vista como um risco regional que extrapola fronteiras. O país teria se convertido em uma base de apoio para redes criminosas e em um ponto de convergência para a lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A presença de aliados políticos na região, como o presidente colombiano Gustavo Petro, é vista com desconfiança por Washington, especialmente diante das acusações de que parte do financiamento de campanhas políticas na América Latina poderia ter origem em recursos provenientes da chamada narcotirania venezuelana. Especialistas ressaltam ainda que a situação interna de Petro se agrava. O presidente colombiano enfrenta pressão do Congresso e investigações nos Estados Unidos, o que, segundo analistas, explicaria comportamentos considerados erráticos e tentativas de distorcer a narrativa política regional. Relatórios obtidos por veículos internacionais apontam que, nas últimas semanas, ocorreram reuniões de alto nível no Pentágono envolvendo o secretário de Defesa, o diretor da CIA, oficiais do Comando Sul e estrategistas de segurança nacional. Nessas reuniões, foram apresentadas e discutidas diversas opções militares, variando desde ações de sabotagem e bloqueio até uma ofensiva de caráter cirúrgico, de curta duração, voltada para neutralizar rapidamente o poder político e logístico do regime de Maduro. Segundo fontes de defesa, as propostas mais plausíveis são as de uma operação limitada, de execução rápida, cujo eixo estratégico seria o controle imediato dos portos e aeroportos de La Guaira e Maiquetía, pontos vitais de acesso à capital venezuelana. Especialistas em operações táticas afirmam que essa estratégia permitiria estabelecer uma cabeça de ponte militar próxima a Caracas, minimizando baixas e evitando um conflito prolongado. O plano, segundo as mesmas fontes, teria como base experiências anteriores de intervenções no Panamá e em outros países do Caribe, priorizando a superioridade aérea e o ataque coordenado de múltiplas frentes. Relatos extraoficiais indicam que Diosdado Cabello, um dos homens mais próximos de Maduro, estaria evitando aparições públicas. É um sinal de que a cúpula do regime está consciente da gravidade da situação. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, também teria reduzido drasticamente suas declarações, adotando um tom de cautela. Essa postura silenciosa indica que o alto comando militar venezuelano teme uma operação iminente. Dentro do Pentágono, a proposta que ganha força é a de uma intervenção limitada com objetivos claramente definidos: desarticular as principais estruturas logísticas do regime e prender figuras-chave. Essa estratégia busca reduzir riscos e custos humanos para as forças norte-americanas, ao mesmo tempo em que impõe um impacto devastador sobre o núcleo de poder de Maduro. Parte do planejamento operacional teria sido vazada propositalmente para criar pressão psicológica e medir as reações do regime venezuelano. Essa tática é comum em fases pré-operacionais, servindo também como instrumento de dissuasão e manipulação da narrativa pública. Informações obtidas por fontes militares sugerem que, caso a ordem seja dada, a sequência de ações envolveria interferência nas comunicações estratégicas venezuelanas e neutralização dos sistemas de defesa aérea Sukhoi. Essa etapa seria apoiada por aviões de vigilância E-3 Sentry, drones MQ-9 Reaper e aeronaves de reconhecimento marítimo P-8 Poseidon, já posicionadas em áreas próximas. A operação contaria ainda com o apoio de helicópteros MH-60 Black Hawk e Little Birds, todos integrados a um esquema que combina precisão tática e mobilidade. No Mar do Caribe,
A presença de destroyers equipados com mísseis Tomahawk e caças F-35 já garante aos Estados Unidos uma vantagem militar significativa. Segundo analistas, cada peça dessa operação está estrategicamente distribuída em ilhas-chave, como Porto Rico, Curaçao, Aruba e Trinidad e Tobago, todas localizadas a poucos quilômetros da costa venezuelana. Essa disposição permitiria uma ofensiva rápida e coordenada, capaz de paralisar o regime de Maduro antes que ele organize uma resposta efetiva. A primeira fase, segundo projeções militares, consistiria em uma salva coordenada de mísseis Tomahawk, destinada a desativar centros de comando e infraestrutura de defesa. Em seguida, haveria uma ofensiva aérea concentrada sobre o aeroporto de Maiquetía e o porto de La Guaira, que serviriam como pontos de entrada para fuzileiros navais e forças especiais. Assim que o perímetro estivesse seguro, uma ponte logística seria estabelecida, permitindo o avanço das tropas até Caracas, objetivo considerado essencial para garantir o controle político e simbólico da operação. Especialistas em estratégia militar destacam que essa seria uma operação altamente precisa, de curta duração e de impacto imediato, semelhante ao modelo aplicado em intervenções anteriores lideradas pelos Estados Unidos. O objetivo não seria uma ocupação prolongada, mas sim a neutralização do regime e a captura de suas lideranças. Com a superioridade aérea assegurada, a expectativa seria reduzir drasticamente a resistência interna e abrir caminho para um processo de transição política supervisionado por organismos internacionais. Para analistas internacionais, a frase dita por Donald Trump, "se aproxima a nona guerra", sintetiza um momento de ruptura. Trata-se de um alerta, mas também de uma mensagem calculada. Uma advertência de que o tempo da diplomacia pode ter chegado ao fim. A partir de agora, todas as atenções estão voltadas para o Caribe, onde os preparativos militares e as movimentações discretas das últimas semanas indicam que algo grande está prestes a acontecer.